Salve, salve família Tsunami, começando aqui mais um vídeo e vamos mostrar aí pra vocês a regulagem aí pra você deixar o seu som com uma qualidade muito top e com segurança, tá? Muita gente utiliza hoje, até hoje, né, o crossover, mas eu te indico você tá mudando aí para um processador que você nunca mais vai queimar o seu som automotivo, é isso mesmo. Então venha comigo aí que vocês vão ver que é dica simplesinha, mas que vai dar uma qualidade muito top no seu som. Então, rapaziada, estamos aqui com o nosso Corsinha aí, né? O nosso projetinho de som, uma caixinhazinha trio, e eu vou falar com vocês como que som automotivo ficou caro. Eu andei pesquisando, quem segue a gente lá nas outras redes sociais, na época, né, esse alto-falante eu paguei no máximo lá R$800, hoje ele tá R$1.600, R$1.500, eu fiquei assustado. A 350 pancadão, quase 1.000 conto, você tá ficando doido, som automotivo ficou fora da realidade. Vivi pra ver isso. Mas rapaziada, vamos no nosso assunto aqui principal, que são as regulagens, tá? Então, rapaziada, muita gente tem dúvidas sobre as regulagens, como é que a gente faz as regulagens para obter aí 100% do som e sem deixar queimar, que é o principal. Muita gente tem dúvida, tá? Lembrando, pessoal, que tem várias outras coisas que vocês têm que olhar para o seu som obter uma qualidade top. Não adianta você ter equipamento bom e não fazer o restante do para casa, porque são coisinhas simples que fazem diferença gigante no som. Vamos começar aqui, ó, pelos cabos, tá? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Tá vendo que os nossos cabos, né, eu fiz a troca, são cabos Stetson, tá? E a gente fez a troca de todas as pontinhas para banhado a ouro. Para quê? Para obter mais qualidade no som. Isso aqui muita gente peca também. Olha o tamanho do cabinho, ó. Alimentação aqui 35 mm de 1 kV e saída de 16 mm, é isso mesmo. Muita gente acha que pode colocar um fio de alto-falante comum ali de 1,5 mm para o seu alto-falante que ele vai tocar legal. Vai tocar? Vai tocar. Vai ter qualidade? Vai ter aquela potência que você precisa? Não vai ter aquela potência que você precisa. Então, se você alimentar bem, né, ter uma saída de alimentação boa, né, você vai ter qualidade no seu som, isso é fato. Por quê? Igual esse módulo aqui, ó, pessoal, o consumo dele mínimo é de 180 amperes de bateria. Então uma bateria de 150 amperes vai tocar ali 90% de rendimento do módulo. Muita gente bota um HD 3000, por exemplo, e coloca uma bateria de 100, uma bateria de 150. Você vai ter 100% do rendimento do módulo? Não, não vai ter. Porque o consumo de um HD 3000, por exemplo, ou um AMD 3000, que são os módulos novos, são de 330 amperes de consumo de pico, que é o consumo máximo, que é o consumo que você precisa para um racha de som, por exemplo. Toca com a bateria de 150? Toca, né? Mas você vai ter um som para você tocar um sonzinho para uma festa, uns negócios. Aquela porrada, aquele grave de tipo assim, aquele punch de deixar o pessoal doido, você não vai ter, porque o seu módulo ele não vai ter a potência exigida máxima, né? Então, coloca um módulo legal, coloca o consumo de pico máximo de bateria, que você vai ter um rendimento legal. Lembrando que o consumo máximo você tem que fazer o cálculozinho de todos. Olha aqui, me fala aqui, ó, vou puxar um zoom aqui para vocês verem. Me fala se um HD, né, um SD 400 com essa saída de alimentação, se não vai ter um rendimento bacana, né? O pessoal coloca aqueles fiozinhos de 1,5 aí, não vai ter um rendimento legal. A gente está alimentando ela aqui com 16 milímetros, né? E saindo, né, 6 ou 8 milímetros, se eu não me engano, para a corneta e para o Twitter. Então você tem
que dimensionar tudo bacaninha, né? Eu gosto de usar, muita gente discrimina esse carinha aqui, ó, mas eu gosto de usar um disjuntor, porque se caso, né, eventual venha acontecer um curto dentro desse módulo, ou desse aqui, ou do sistema do processador ali, o disjuntor abrindo, você vai proteger todo o seu sistema de som. E como a gente já tá falando de proteção e segurança para o seu som, esse carinha aqui e barramentos, tá, são essenciais para o seu projeto de som. Eu não utilizo barramento porque eu utilizo apenas uma bateria. Se você usa duas, o barramento é ideal. Você dimensiona o cabo de saída nas mesmas medidas para ligar as duas baterias. Exemplo, se eu tenho duas baterias, eu vou medir ali até chegar no barramento 30 centímetros de cabo, o mesmo 30 centímetros tem que chegar na outra bateria, entendeu? Então você vai medir da bateria mais longe para poder ter o mesmo dimensionamento de cabo, né? Para a gente manter ali o barramento 100% alimentado e o seu módulo em si só ter essa alimentação bacana. Então vamos passar para esse carinha aqui, que é o carinha que faz toda a segurança do seu som, né? A maioria dos mais novos tem o sequenciador e você tem que fazer, lembrando, você tem que fazer a ligação do sequenciador corretamente. Para quê? Para o seu módulo, para o seu som em si, ele ligar sem fazer estralo, sem fazer ruído, sem nada. E como que faz essa sequência? Você pode ligar primeiro esse modo, pode ligar o voltímetro, aquele leitor digital, em tudo. O último cara a ser ligado é esse carinha aqui. Por quê? Porque se ele ligar primeiro, ele já vai estar alimentando, né, áudio para todos eles e vai dar ruído, vai dar estralo. Na hora que você ligar vai dar aquele toque. Então você tem que deixar esse carinha aqui alimentando no sequenciador por último. Então vamos começar a parte de corte, como que a gente faz a proteção, como que a gente faz a sequência, mostrando agora aí para vocês. Então, ó, pessoal, o que primeiramente, se você não conhece, né, tem 3 vídeos aí no nosso canal, eu vou deixar aqui no encarte para você aprender a mexer tanto no processador geral, como é que faz, como é que entra, como é que sai, como é que muda de função. E também vou deixar para vocês entenderem o que é o limiter, que é onde que faz a proteção dos seus sons em todo o sistema e tal. O que a gente vai aprender, né? Vamos entrar aqui, ó. Você deu um clique, você já vai entrar. Então você tem toda essa gama aqui, ó. Áudio, predominações de equalização. Você pode salvar a sua equalização se você quiser, tá? O processador, você desligou, deixou ele desligado, ele não perde a configuração, né? Então, ó, tem todos esses princípios aí, ó. Tem senha, né? Tem gerador de áudio para você poder saber se a sua caixa está na regulagem correta. Você consegue gerar o áudio na frequência exata para você fazer a leitura de alinhamento do seu som. Então o processador hoje em dia, tá, é a melhor pedida, que você vai ter todo aqui, ó, texto de exibição, se você quiser colocar um texto, o tipo de linguagem que você quer que o seu som apareça. E o principal, né, que muita gente precisa de aprender a mexer. Deixa eu colocar aqui bacana para vocês. Deixa eu colocar aqui numa posição que vocês vão ficar com a qualidade de imagem um pouco melhor. Beleza. Então, ó, é o sistema de áudio. Entrei aqui no sistema de áudio, pessoal. Eu tenho uma equalização gráfica que eu posso fazer aquela dominação, né? Aqueles ganhos que eu ensinei para vocês no rádio. Se você quiser deixar o rádio todo fletado e vir dar uma melhoradinha um pouco aqui, tá? Lembrando que aqui é o mínimo que você tem que mexer. Por quê? Que senão você vai saturar o áudio e ele vai sair o sinal sujo, que é conhecido, né, no meio do som automotivo. Então ele vai ter uma onda quadrada de sinal e isso é muito ruim para o seu som em si, tá? Então, ó, vamos mexer aqui, ó. Você regula o parâmetro de entrada se você quer o sinal do cabo A, do cabo B, se é os dois juntos, tá?
O bom de deixar os dois juntos é que você ganha dBs de som a mais, e você tem aquele fator estéreo, tá? Quando a música toca em um alto-falante, toca no outro, então você consegue obter esse ganho. Tem alguns parâmetros, tá, que eu não vou entrar muito específico aqui, que é uns parâmetros mais técnicos, tá, que acaba confundindo vocês, né, que muita gente quer aprender o básico. O básico é esse aqui, ó, crossover, né, é o crossover, a fase, se ele tá toda a fase 0, que é o sinal normal. Se você trabalhar com alto-falante em 180 graus, você tem que trabalhar ele com sinal de 180, ok? Então, ó, e o limiter, a gente vai mexer no limiter e no ganho. O ganho, pessoal, eu gosto de trabalhar ele sempre com o processador, né, em 95%. Por que eu não deixo ele todo em 100% ou ele muito baixo? Porque ele que é o meu carinha principal, que vai dominar pra gente depois fazer a regulagem nos módulos, tá? Eu gosto de fazer o mesmo corte que eu utilizo aqui no processador, eu gosto de utilizar ali, tá? Isso é gosto, tá? Muita gente gosta de deixar ele em flu os módulos e fazer o corte só aqui. Por que eu gosto de fazer o corte dos carinhas aqui, dos modos com a mesma frequência, né, abrangindo um pouco a mais do que o processador? De devido a situações da seguinte maneira, pessoal. Se esse carinha aqui falhar, né, a gente tem que trabalhar também com essa margem de segurança. Se esse cara errar aqui, passar uma distorção, e esse aqui tiver aberto, esse som vai passar para o seu alto-falante, para a sua corneta, vai passar para o seu som. E isso ocorre as danificações. Se você trabalha com esse aqui, carinha, cortando bacana, e o modo seu cortando bacana, se esse aqui passar algum erro, se falhar, né, porque são eletrônicos, até ser humano erra, por que um aparelho não vai errar? E ele passar um erro, esse aqui barra, entendeu? É mais ou menos, tipo isso. Então a gente começa lá pelo rádio, vem para o processador, tudo fazendo o mesmo corte para você obter 100% da segurança. E o ganho, pessoal, a gente vai trabalhar em conjunto com o módulo para ele não ativar o climp e a gente conseguir nesse trabalho bacana. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar lá no principal, que é os cortes. Então a gente vai trabalhar primeiramente nos cortes, que é o crossover. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, o corte, né, de saída de grave. Eu tô ali trabalhando ali com um corte, né, a gente tá trabalhando ele em 60 Hz e LPF 550. Por que eu gosto de subir esse corte de LPF um pouco maior, pessoal? Porque a gente não tem médio grave, tá? Então o seu alto-falante e a sua corneta vai fazer essa função se você fazer esse corte corretamente, beleza? Então, ó, fiz esse corte para a corneta aqui, eu tô de 500, tá? A 8K, né, 8000 Hz, e de Twitter de 8000 para cima. Você pode deixar ele aberto o LPF, ok? Tá vendo aqui que mudaram o BT, que é o corte, né? Que é a faixa de corte, se ele é mais acentuado, se ele é mais suave. Eu gosto de trabalhar, tá? Grave em 24 dB por oitava e corneta e Twitter, tá? A gente começa ele fazer um corte mais preciso em 36. O da corneta, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu começo ele em 24 e termino ele em 24, mas eu posso trabalhar ele com 36 se for uma corneta trio, por exemplo, uma corneta que é muito mais sensível. Então quanto maior o corte aqui, mais preciso é o seu corte, tá? Para ele não ficar também tão robótico, não compensa você colocar ele em 48, por exemplo, que senão ele vai ficar muito robótico, o som fica meio estranho. Então esse é o princípio dos cortes. Fez todos esses trabalhos desses cortes, a gente vai trabalhar com um sistema de alinhamento, que é fazer o ganho daqui do processador, trabalhar junto com o ganho do modo e obter a função de clipe,
o que é esse clipe, que é o limiter, né? É você trabalhar ele extraindo 100% do áudio limpo e ele ser reproduzido 100% para o seu módulo sem ele iniciar o clipe. E quando ele começar a iniciar o clipe, você vem cá e atua a faixa de ganho do limiter. Para quê? Porque na hora que você estiver lá sentando o dedo no controle aqui, ele não vai danificar mais o seu som, beleza? Então eu vou explicar essa parte de limiter num próximo vídeo, para ele não ficar tão longo, para vocês entenderem. Então vai lá, vou deixar na tela final aí também para vocês. Acompanha como que se mexe todo nessa parte de processamento pra gente ter 100% bacana aí do som regulado, beleza? Então deixa o like, compartilha aí com o seu amigo e venha se inscrever no nosso canal. Só grave, só grave. Bora esse vizinho, moleque. Tamo junto, só grave. Fechado, no do carro.